Uma ótima quarta-feira para você que está começando mais um dia comigo aqui no canal do Lessa para ficar muito bem informado sobre Fluminense. Tá chegando a hora. Amanhã, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Vasco e Fluminense. É claro que vamos falar sobre isso aqui. Também tem novidades em relação a SAF, abatimento de dívida, promessa de um aporte inicial maior do que o que foi divulgado. Notícias também sobre Nino e John Arias, atualizações. A partir de agora, chega mais, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos de notícia. Hoje o técnico Luiz Beldia comanda no CT Carlos Castilho a última atividade antes do confronto, o treino que vai definir o time titular, e a gente fica na expectativa para saber, Soteldo confirmado, vai começar o jogo? Vai começar o jogo ao lado de Serna e também de Everaldo? No meio de campo, Nonato será mantido ou Hércules voltará à equipe? Basicamente são as dúvidas, a gente espera, se Deus quiser, nenhum problema de última hora, todo mundo à disposição do Zubeldia, a não ser Germancano, que ainda segue fora, Manuel, jogadores que já estão no departamento médico. O Fluminense, a gente espera, terá força total para essa partida, e aí resta saber quem Zubeldia vai escalar. Já falamos sobre as possibilidades aqui, ao longo do dia a gente vai apurar para tentar confirmar essa provável escalação do Flu. Mas sobre o jogo ainda, ontem saiu uma matéria, eu não pude trazer aqui para vocês, somente hoje, do G1, afirmando que a polícia desmontou um plano de ataque de organizada do Vasco contra a torcida do Fluminense antes da semifinal da Copa do Brasil. Inclusive mudaram esse texto aqui, porque antes o título estava que a polícia desmontou um plano de possíveis brigas entre-organizadas, e na verdade é organizada do Vasco. Estou colocando aí na tela para vocês, só para acrescentar aqui os detalhes. Policiais civis acabaram nesta terça-feira com o plano de um grupo de uma torcida organizada do Vasco que planejava causar tumulto e violência antes da semifinal da Copa do Brasil. O setor de inteligência da unidade recebeu a informação de que integrantes da Força Jovem do Vasco estariam armazenando armas brancas e outros objetos que seriam usados em um ataque. De acordo com a corporação, o objetivo era causar desordem, violência e impedir a torcida do Fluminense de acessar o Maracanã no dia do jogo. A equipe foi até a casa de Henrique Douglas da Silva de Moura, no Anil, na zona sudoeste do Rio, inclusive aqui perto da minha casa. Lá foi encontrado material indicado, além de camisas e artefatos da torcida organizada. O homem autorizou a entrada dos policiais e confessou os planos, foi conduzido para a delegacia e provavelmente não vai dar em nada com esse cidadão. Então, gente, infelizmente, a gente vive essa realidade. Eu queria muito que isso não fosse notícia, eu queria muito que o torcedor pudesse ir em paz para o jogo, e depois dos tantos questionamentos que a gente recebe, por que a torcida do Fluminense não vai no Clássico, por que demora tanto a comprar ingresso, esse aqui com certeza é um dos motivos. Eu entendo totalmente. Um pai que não vai querer levar os filhos, uma mãe que não vai querer levar os filhos, porque infelizmente esse risco existe. E eu recomendo, inclusive, você, torcedor que vai para o Maracanã amanhã, que vá sem identificação, camisa neutra, leve uma bolsa, uma mochila, chega lá dentro, coloca a camisa, procure andar acompanhado de outras pessoas, não ficar andando para cima e para baixo na rua, principalmente para quem não conhece tão bem esse Maracanã, para a galera que, enfim, está vindo. Chegue cedo também ao estádio, é melhor, na medida do possível. São orientações básicas, é triste, mas infelizmente a violência ela faz parte da nossa rotina. E marginais como esse, vermes, covardes, vagabundos, que não deveriam não deveriam estar em sociedade. Esse tipo de gente que faz algo como isso de maneira premeditada, armazenando armas brancas e sabe-se lá Deus mais o quê, porque pegaram uma casa. Deve ter em outros lugares para armar emboscada, para fazer covardia com o torcedor. Esses vermes malditos não deveriam estar em sociedade. Desculpa, mas só falando assim, porque eu não consigo descrever uma desgraça no ser humano como esse, que arma esse negócio, que sai de casa com o intuito de matar alguém, com o intuito de ferir alguém,
E às vezes o torcedor, que não tem nada a ver com o torcedor organizado, o torcedor comum, sabe, pode ser eu, pode ser você, o Scud está aí para provar esse ponto. Então a gente vive no meio desses animais. Então, eu nunca vou desencorajar ninguém a ir no estádio por causa disso. Eu apenas afirmo, como eu faço e faria, se fosse como torcedor nesse jogo, agiria dessa forma apenas para evitar. O que você puder fazer para evitar certas situações é melhor, tá? E, no mais, esperar que a Polícia Militar faça o trabalho correto de segurança para que todo mundo que for ao Maracanã, para que todo mundo que for ao estádio, possa ir em paz, que é o que a gente quer. A briga tem que ficar dentro de campo na bola. As torcidas, e aqui a gente tem um privilégio no Rio de Janeiro de ainda poder dividir torcida no Maracanã. Em outros estados, vários estados, nem se pode fazer isso. É a morte do futebol, infelizmente. Tá? Mas enfim, que bom que a Polícia Civil agiu e conseguiu identificar esses marginais e frustrar os planos, pelo menos dessa pequena parcela aí, né? Vou trazer para vocês aqui informações sobre a SAF do Fluminense. Primeiro, na verdade, sobre o Fluminense, que vai impactar na SAF. Essa notícia foi publicada pelo Lauro Jardim, lá no jornal o Globo. Vou colocar aqui na tela. A nota diz o seguinte: Fluminense busca reduzir dívida e negociar aporte maior em proposta da SAF. O Fluminense está em tratativas para reduzir sua dívida e pode negociar um aporte inicial maior na proposta de SAF tricolor prevista em 500 milhões de reais. O tricolor aguarda um acordo que pode abater nas próximas semanas cerca de 80 milhões do seu passivo, quase 10% da dívida do clube, hoje estimada em cerca de 870 milhões de reais, que seria assumida pelos investidores. É inclusive um dos motivos pelos quais o Flu tem adotado cautela em contratações. Com o passivo atual, o fundo teria 65% de participação, enquanto o associativo ficaria com 35%. Com a redução da dívida, mantidos os percentuais, o Flu deveria pleitear um aporte mais robusto. A proposta da LZ Esportes prevê a obrigatoriedade de investimento de 6,4 bilhões em um período de 10 anos. Informações que a gente já sabia, né? Aí tem esse detalhe: com a redução da dívida, mantido os percentuais, o tricolor deve pleitear um aporte mais robusto. Esse detalhe aqui é importante porque, se a gente for lá na Portal da Transparência, tem a proposta no site do Fluminense, tá lá no site do clube. Eu vou até aumentar aqui, se vocês conseguem observar ali o quadro abaixo. Essa parte aqui, ela diz que conforme a dívida for abatida, a participação da associação ela aumenta. Se a dívida aumentar, a participação da associação ela diminui. Tá? Então, aqui é só um exemplo. Por exemplo, se a dívida bater em mais de 1 bilhão, a participação do clube associativo cai para 10%. Hoje está em 35%. Hoje não, né? Se a SAF fosse aprovada nesses moldes. Se a dívida cai para 640 milhões, por exemplo, a participação da associação sobe para 49%, respeitando esse limite máximo de 49%, 51% para a SAF, justamente para que os investidores continuem tendo a parte majoritária ali das ações. Tá? Então é importante destacar isso aqui. O que eu acho que o Fluminense vai tentar fazer, manter essa porcentagem e aí conseguir um aporte inicial maior. Vocês vão lembrar que na entrevista ao Jornada, durante a campanha eleitoral, Matheus Montenegro, que é o novo presidente do Fluminense a partir do dia 21, ele afirmou que o clube iria buscar um aporte maior junto à SAF, nessa negociação. Então, esse aporte pode vir justamente disso. Agora, resta saber de quanto vai ser esse aporte. Eu espero que não seja, né, não, abatemos aqui 80 milhões de dívidas, agora o aporte vai ser de mais 80 milhões. Pelo amor de Deus, né? Eu espero que esse aporte inicial suba para pelo menos um crescimento significativo para 700 milhões, para a gente começar a conversar. Né? Porque um dos pontos mais criticados
de uma forma geral, nessa proposta que foi apresentada, é justamente esse aporte inicial aquém da expectativa de 500 milhões de reais. Né? E dado, creio eu, né, também pela repercussão negativa, talvez a diretoria esteja buscando um número maior para ter um impacto também nessa chegada, e aí provavelmente isso tem a ver com a redução do montante total dessa dívida. Então, mais um movimento em relação à SAF. A gente não sabe quando vai acontecer, quando essa Assembleia Geral vai ser convocada para a votação do sócio, para aprovação ou não da proposta que foi feita pela Lazuli, ali com o estudo do BTG. Enfim, é outro assunto que vai render muito e muito ainda em 2026. No entanto, toda e qualquer movimentação em relação a isso é importante a gente ficar de olho. Bom, só atualizando para vocês notícias sobre Nino e John Ares. Ontem o jornal o Globo publicou que o Fluminense já está apalavrado, ou o Nino já está apalavrado para voltar ao Fluminense em 2026. Né? Isso já gerou uma nova onda ali de repercussão, de que já está tudo certo, e não é bem assim. Vamos lá, galera. O Nino apalavrado, já falei aqui para vocês que o Fluminense já tem um contrato, que a proposta está pronta, que Mário Bittencourt e Nino conversam frequentemente, que ele está disposto a voltar ao Fluminense, quer voltar ao Fluminense. Então a parte com o Nino é a mais fácil de se resolver. Eu não sei se ela já está totalmente resolvida, no sentido de o Nino já sabe a proposta, já sabe quanto vai receber, detalhes do contrato, é só pegar, assinar. Não sei se já está nisso, ou se o Nino, vou pro Brasil de férias e tal, e quando chegar aí a gente discute se isso vai ser apresentado a ele agora. Mas já há esse acordo de que, olha só, eu quero voltar, vocês precisam acertar lá com o Zenit, acertando com o Zenit eu estou de volta. Basicamente é isso, assim, já há realmente um acerto ali entre Nino e Fluminense, uma coisa de boca, combinada. Olha, vamos seguir, mas depende do acerto com os caras. Então o grande problema dessa negociação é o Zenit. É saber quanto o Zenit vai pedir. Até agora não tem proposta na mesa, não tem valor oficial. Pelo menos não de maneira oficial, não sei de maneira informal. O Fluminense já buscou informações, também já falei aqui, que o Mário tem um trânsito livre aí com o diretor esportivo lá do Zenit. Então não sei de maneira informal, eles já falaram sobre isso. Se o Fluminense já tem uma sinalização, resta saber quantos caras vão pedir. E, a partir disso, qual é o meu receio? De outros clubes demonstrarem interesse, começarem a oferecer, a fazer proposta, e aí, vamos supor, o Zenit aceitaria negociar o Nino por 8 milhões de euros. O Fluminense pode pagar 8 milhões de euros, mas pode chegar um clube lá oferecendo mais. E aí o Zenit não vai se preocupar com o que o Nino quer, com o que o Fluminense quer. Essa é a questão. Então tudo vai ser, o problema todo vai ser amarrar tudo isso de forma a convencer os russos a aceitarem as condições ou algo dentro daquilo que o Fluminense pode realmente pagar. Tá? Mas com o Nino realmente tá tudo bem encaminhado para que a situação possa ser resolvida, e a estadia dele aqui no Brasil agora certamente vai ajudar muito nesse sentido. Então a qualquer momento a gente pode ter alguma novidade mais concreta em relação à situação dele, sobre essa parte que vai ser a mais complicada, que é negociar com o Zenit. E ontem também, mais uma matéria sobre John Ares, saiu no UOL, de que ele ficou balançado com o interesse do Palmeiras desde o primeiro contato do clube. O entendimento no meia é de que no Verdão ele teria ainda mais condições de protagonismo e disputar títulos em relação ao que tinha no Fluminense. É o que eu estou falando, vai sair matéria todo dia, tá? Ontem a gente falou aqui sobre a entrevista do Ares, né, de que ele não descartou, não fez questão nenhuma de descartar uma possível volta ao Brasil, também não confirmou nada nesse sentido, também não foi enfático em relação a voltar ao Fluminense, mal cita ali o nome do Fluminense. Mas vamos lá, gente, se o John Ares estivesse preocupado com título, ele não teria ido jogar no Wolverhampton, para começar aí. Ele não foi para lá preocupado em dinheiro, porque ele ganhava mais no Fluminense do que ganha lá. Aí o John Ares vai para lá, fica 4 meses, 5 meses e volta,
porque ele quer ganhar título aqui no Brasil, quer ser campeão, que no Palmeiras ele tem mais chance que no Fluminense. Entende? Assim, é o que eu tô falando há dias. Eu não boto a mão no fogo por ninguém. Mas a gente tem que raciocinar um pouco se algumas coisas fazem sentido. Na minha cabeça não faz. Sabe? Se o cara vai pra lá pra jogar no Wolves, se ele quisesse ganhar título, ele ficaria aqui. Ou ele foi pra lá pra poder voltar ao Brasil, pra poder jogar no Flamengo, no Palmeiras, porque lá ele acha que vai ganhar mais títulos que no Fluminense. Só usou o Wolves de trampolim. É um negócio maquiavélico bizarro, né? Não dá pra descartar nenhuma possibilidade no futebol. Mas, assim, a gente tem que ter um mínimo de senso crítico ali, de pelo menos analisar direitinho o que faz sentido e o que não faz. Mas enquanto essa janela estiver aberta, enquanto alguém não chegar e falar daqui ele não sai, ou ele não vai voltar, ou ele vai voltar, e aí realmente a gente ter algo definitivo acontecendo, essas matérias vão continuar saindo, envolvendo o Palmeiras e o Fluminense. O certo é, teremos uma longa janela de transferências aí pela frente. E antes de encerrar aqui, recadinho da Foot Fanatics, aproveite porque tem muita coisa da Umbro entrando em promoção, ficando ainda mais barato, afinal de contas, em janeiro, a partir de janeiro, teremos Puma no Fluminense, então tem muita coisa ficando mais barato no site da Foot Fanatics. Entre lá para você utilizar o cupom JORNADA10 e pagar ainda mais barato. Olha aqui essas camisas aqui, número 2 do Fluminense desse ano, tem camisa personalizada com Canóbio, com Germán Cano, olha essa aqui do Cano, R$ 259,90, tá? Se você utilizar, só que é tamanho P, você pode, se não der para você, pode presentear teu filho, alguém da tua família, R$ 259,90, utilizando o cupom JORNADA10, 10% de desconto, e se você puder pagar no Pix, mais 10% de desconto, tá? Tem camisa rosa desse ano também, tem camisa número 3, também para 10 anos, essa é 269, também tá mais barato. Se você for aqui, tem camisa número 2 com pet no Mundial de Clubes e também com número 279,90, tá? Olha só, pet, tá vendo o número, mais o pet no Mundial. Só na Foot Fanatics você encontra esses preços pagando com ainda mais desconto utilizando o cupom JORNADA10. Então aproveite, porque já não vai ter mais Umbro. Vem a Puma aí em janeiro com força total. Vou ficando por aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e a gente vai falando mais ao longo do dia. Tamo junto, valeu!